A culpa de não ser produtiva todo o tempo. Já vi que esse episódio vai me dar várias sessões de terapia. Já até tô sabendo. Nossa, fico aqui pensando como é não ser produtiva todo o tempo, né? E, na verdade, me identifico muito com esse tema e acredito que grande parte das mulheres, né? A gente já gravou aqui sobre a carga feminina, né, hoje com o episódio Porque Rasgamos os Sutiãs, a Eva Mordeu a Maçã, e a gente acaba sempre vindo para esse lado que é o equilibrar, o eterno equilibrar de pratos. E nesse automatismo que nós vivemos, a gente não se permite o ócio. Por que a gente tem essa culpa tão grande? E as minhas convidadas aqui, a Dani e a Rê, se apresentem, meninas, por favor. Olá, eu sou Dani Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. Oi, eu sou a Renata Cavalcante, psicóloga clínica, mãe e esposa. Então, vamos lá, meninas. Por que vocês acham que a gente sente uma culpa tão grande de não estar sendo produtiva como a gente acha que deveria ser, né? Essa semana eu me questionei exatamente isso, porque eu falei, gente, essa semana não tô rendendo o que é o meu habitual. E, de certa forma, isso tava me incomodando. E, por um minuto, eu falei, bom, se eu não estou rendendo é porque não é pra eu render. Então, vou fazer o que eu dou conta. Porque aí eu já tava assim, ó. Como eu não tava rendendo, eu falei, bom, não vou dormir um pouco mais tarde pra eu pegar 1 hora a mais. Aí não consegui, porque eu tava muito cansada. Aí falei, vou acordar 1 hora mais cedo, porque aí eu faço 1 hora, trabalho 1 hora antes da casa acordar. Não consegui. Falei, gente, a resposta não é o momento de ser produtiva do jeito que eu deveria ser, porque tô numa fase, sei lá qual, que não é pra ser. Então, eu acho que isso já é um grande ganho pra mim. Olha, tivemos uma evolução. Já é uma evolução. Olhar para si e se permitir. Eu me perguntei o que estava acontecendo. Não descobri a resposta, mas já é um olhar e para evitar tantas cobranças. Falei, gente, é uma semana que eu tô mais cansada. Se é o porquê disso, é Mercúrio retrógrado, se a Terra tá girando, sei lá o que é, ou se é o simples cansaço mesmo, não dou conta. Enfim. Fim do ano também. Estamos gravando esse episódio em setembro. Fim do ano. É aquela correria, semana de provas, algumas crianças já estão estudando para as provas, mas, hipoteticamente falando... Começou. Hipoteticamente falando, não sei vocês, mas, por exemplo, eu fui criada num lar onde a minha mãe era uma mulher dona de casa, muito submissa, aquele sistema... de antigamente, as mulheres não trabalhavam fora, trabalhavam em casa, toda a renda era do homem. Então nós passamos muitas dificuldades, eu passei muita dificuldade financeira durante a infância. E é curioso porque alguns dias atrás eu estava conversando com a minha irmã e nós somos assim, bastante agitadas, aquelas que fazem. Minha irmã também é psicóloga e ela me ligou, ela falou, Renata, eu tô muito cansada, nossa, eu preciso diminuir o ritmo, como é que você tá? Você também tá assim? E eu falei pra ela assim, nossa, eu preciso tirar pausas, eu preciso de uma parada estratégica, que não é férias, porque é o final de semana, eu tô precisando, mas é difícil parar, porque sábado, às vezes tem paciente que vem de fora da cidade. Falei, mas da onde que veio isso? E aí, plim, veio uma luz. Muitas mulheres têm a identificação com uma mãe frágil. E é normal a gente sentir raiva, né? Porque a gente gostaria que a nossa mãe reagisse, tivesse tido uma opinião ou uma voz dentro de casa capaz de mudar aquela situação, de mudar aquele ambiente. Então as filhas, elas vão para o oposto, negando aquela submissão da mãe. Então são as mulheres que hoje vão muito fácil para o masculino. Por quê? Porque o contato com o feminino remete à mãe. Aquela mãe frágil
submissa, no sentido não da submissão, ou seja, a missão foi dada para o homem e a submissão é da mulher, mas a submissão no sentido da humilhação, do machismo, né? Então, muitas mulheres vão para esse lugar e aí é onde a gente quer dar conta de tudo, por medo de entrar em contato e às vezes repetir a história da mãe. E às vezes repetir a história que viveu no passado, porque é uma analogia, né? A gente acaba projetando e, no meu caso, Renata, né? Eu me dei conta quando, depois da maternidade, eu consegui amamentar, limpar, sabe aquela rotina pós-maternidade que você não trabalha e você se vê fazendo várias coisas? Não, peraí, eu estou de licença maternidade. E eu lembro que essa fragilidade, o contato com essa parte frágil da mulher que não produz, isso é um choque, isso é o que leva muitas mulheres, inclusive, à depressão pós-parto. Você tá falando de mim? Eu falei, nossa, mas eu já te contei isso? Nossa, isso aconteceu com você também? Nossa! Isso já aconteceu com você também? Então a gente tem pavor do ócio. Porque até no ócio, a gente tá fazendo alguma coisa. Ontem à noite, eu falei, vou tirar 10 minutinhos para ler um livro, vou ficar ali, né, me acalmando, adormecendo, começando a trabalhar o meu ciclo noturno. Deu 5 minutos, vem o Davi, aí eu, Davi, deixa eu então, pega lá uma historinha, que quando eu vi, eu tava contando a historinha, lendo o livro pra ele, e o meu ócio foi pra água abaixo. E quando a gente tinha um grupo que a gente fazia um processo de coaching juntas aqui, né, que era o poder do foco. Era esse o curso que eu ministrava com as meninas, né? Então, pra gente focar cada vez mais e onde tá esse foco e tudo relacionado a isso. E a gente começou a entrar muito nessa discussão, tá? Beleza, o foco, e aí o ócio? E eu falei, isso veio me trazer. Então, assim, ó, eu venho fazendo essa tentativa há muito tempo, tá, gente? Desde aquela época. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, o que se faz no ócio? Porque o meu ócio ou era, eu vou assistir uma série, ou vou ler um livro. Falei, gente, o que faz quando para? Tipo, fica parada? Fica parada? Deitada, né? Fica deitada, olhando... tipo... Né? E como isso é difícil. Aí que eu falei, não, então eu vou pegar uma atividade feminina, porque eu preciso trabalhar o meu feminino. E aí que eu fui pro tricô e pro crochê, tá, gente? Tá aqui minhas pecinhas, se vocês quiserem ver uma gracinha. Continuo na produção. Porque eu falei, eu preciso me manter ocupada, porque ficar no ócio sem fazer absolutamente nada é uma situação muito difícil pra mim ainda. Então, pensei, eu gosto de coisas manuais, vou fazer alguma coisa manual porque aquilo precisa da minha atenção 100% ali. Atenção plena no que eu tô fazendo, porque se minha cabeça viajar, eu erro o pontinho. E aí, se eu erro, eu não consigo continuar. Então, eu tenho que estar muito focada ali. Foi uma estratégia que eu utilizei pra começar esse processo de... me permitir ir pro ócio. Que aí acaba que não vira um ócio. Porque aí eu começo a ficar desesperada pra acabar a bonequinha que eu comecei. Aquilo gera mais ansiedade ainda. Eu comecei a fazer um negócio. Ai, meu Deus, tô até agora nessa perninha. O tiro saiu pela culatra. Mas eu continuo trabalhando, entendeu? Porque ainda é um processo que me acalma até eu achar outra coisa que talvez seja melhor, enfim. Mas como é complicado, gente, ficar no ócio. Porque você deita ali, você fala, meu Deus, se eu podia estar adiantando uma sopa, né, pra janta daqui a pouco, porque aí vai facilitar a hora que for pegar a Maria Luísa e não sei o quê. E a gente fica pensando milhares de coisas. Esses dias mesmo eu vi um texto do Instagram, se eu não me engano, chamado Despertar Divino, o perfil, né, que era justamente disso. Né, da mulher preocupada o tempo todo, então enquanto bate uma roupa a máquina de lavar, eu consigo fazer uma sopa. Enquanto isso, depois eu estendo a roupa, tudo muito cronometrado, né, nas atividades, né, e aí o final era a casa passa e a vida também, né, então o quanto realmente a gente está conseguindo entrar nesse processo de diminuir
produtividade que a gente queria na cabeça, né? Não, agora eu acho que ela que foi na minha casa. Ontem eu tava assim, no domingo eu estava assim, eu vou colocar a roupa, nossa, eu tô resfriada, não fui na igreja, bom, então, enquanto a máquina bate, eu vou fazer a sopa de amanhã, eu já congelo os potinhos para a semana. Bom, resumindo, hoje, sexta-feira, não consegui colocar a roupa na máquina, aí hoje abri a geladeira, os legumes estragaram. Eu falei, meu Deus, aí vem a culpa. Porque, além de tudo, vem a culpa. Meu Deus, mas eu não dei conta de fazer uma sopa. Mas eu não dei conta. Nossa, eu poderia ter... As crianças comeram macarrão. Que absurdo. Meu filho comeu... Eu dei macarrão para os meus filhos, ao invés de uma sopa de legumes. Porque eu acredito que nós programamos o nosso cérebro para essa atividade mental o tempo todo, né? Eu lembro, o Dr. Augusto Cury fala muito isso, sobre admirar o belo. É até engraçado, porque às vezes eu olho a minha janela e eu fico procurando as plantas, né? Deixa eu admirar o belo. Eu falei, o belo aqui tá meio complicado em Ribeirão, né? A seca, então as plantas tá tudo seco, não tá muito belo, não. Mas vamos lá, foco em contemplar o belo. Uhum. E eu acho que o ócio se parece muito com isso, né? Contemplar o belo. A gente deixou de contemplar, né? A gente desaprendeu. Mas que é uma atividade do feminino. Do feminino. Contemplar o belo. Eu acho que o ócio também tem a ver com... Quando você fala em ócio, eu vejo você, por exemplo, Claudinha, regando uma planta. Eu acho que isso é o ócio. Eu tô fazendo isso muito bem. A árvore tá até florescendo naquela casa. A árvore tem flores. Tem muitas flores nascendo na minha casa. Eu falei, gente, molhar o jardim é uma atividade que tá me trazendo tranquilidade. Né? E você sabe que planta, eu sou péssima assim com planta, né? Tenho melhorado. Depois que eu mudei de casa, que eu me separei, as minhas plantas estão vivendo, né? Meus cactos, assim, eles estão caindo para fora do vaso, de tão grande que estão. E essa atividade de chegar, regar e olhar e falar assim, cara, eu fui capaz de fazer uma plantinha viver, né? Eu imagino as nossas avós ouvindo esse podcast. Ah lá, tá vendo? Já vem a capacidade de produzir a planta. A planta, tipo assim. Mas tem duas coisas que a Ivy falou super legal, que é importante a gente pensar. Primeiro, vários momentos que você trouxe, né? Eu não fiz o legumes, não fiz a sopa, tal. Aí eu dei macarrão pro meu filho, tal. E olha, a gente olhou só pro lado ruim da coisa, mas... houve o macarrão, então assim, ainda bem que deu tempo de sentar, de fazer, cara, e ainda diante de tudo que a gente tem pra fazer, ainda foi possível alimentar, né? Não ficou uma criança... mulher provedora, lembra que a gente falou sobre isso no episódio? É verdade, foi um episódio maravilhoso. E a gente, muitas vezes, na tentativa de ficar sendo muito produtiva a todo momento, a gente também... E quando a gente se depara com situações, não consegui colocar roupa na máquina, não consegui fazer a sopa, parece que a gente anula tudo que a gente fez. De bom. Né? E se eu não consegui fazer, porque eu estava fazendo outra coisa. E que as outras coisas, mesmo que estava no ócio, né? Tô lá deitada, não lavei roupa porque eu resolvi dormir. Cara, isso já é muito importante. E a gente anula, esquece o belo, né? Que é, nossa, que bom que eu descansei, que bom que eu consegui... Com certeza as crianças preferiram 1000 vezes, achou a mãe muito mais legal com macarrão do que com legumes. Com certeza. Falo, meus filhos... E aí certeza. Foi o belo, que certeza eles sentaram e disseram, tem macarrão hoje, mamãe, né? Isso é o belo, né? E a gente... olha, e o legumes lá estragou. Claro, é ruim, né? Que a gente se programou por alguma coisa e aquilo não aconteceu. Mas muitas coisas a gente se programa e não acontece, né? Só que normalmente eles não acontecem por quê? E aí, muitas vezes, tem outras coisas legais, né? Que a gente esquece de olhar. Eu gosto muito de entrar no ócio, deitada no sofá, e coloco músicas que eu não conheço. Porque aí eu tenho que prestar atenção na letra. E aí eu fico caçando na letra mensagens. Aí eu escuto e falo, nossa, essa música combina com tal pessoa. Gente, eu juro, eu faço isso, é meio doido, né? É meio doido, mas eu faço. Eu deito, aí eu coloco lá no Spotify uma playlist que eu não conheço, e aí começa a aparecer umas músicas que eu nunca vi na vida. Aí eu fico prestando atenção na letra, assim, porque é o momento que eu não penso em nada. E super funciona, porque eu deito, coloco, fecho o olho e fico prestando atenção.
porque se eu fizer alguma coisa que eu não vou pensar em nada, é impossível. Meditar pra mim é algo assim, surreal, né? Mas como eu gosto muito da música, eu amo música. Tipo assim, eu amo cantar, eu amo ouvir. Todo lugar que eu tô ouvindo música. E é uma atividade pra mim que me faz entrar no ócio, né? Mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando, porque eu estou prestando atenção e tentando vincular aquilo com alguma pessoa. Ou com uma história, alguma coisa assim. Mas é um exercício que eu passei a fazer que foi muito bom, assim, me ajudou bastante a... Deixa eu sentar aqui e relaxar, sabe? E aí eu faço isso principalmente com louvor, eu gosto bastante, que eu fico pensando o que fez aquela pessoa escrever, o que ela passou, que fez ela escrever aquela canção, né? Que normalmente sempre tem uma história dela por trás. E isso me faz conseguir ficar um tempo ali ósseo. Mas eu tenho a sensação, né? Por exemplo, vocês que são mães, é uma coisa que é um peso muito maior, porque além de vocês cuidarem de vocês, do casamento e mais as crianças, tem toda a questão profissional. E a criança, ela ali tá sempre olhando vocês como um exemplo. E tudo que vocês fazem, elas tendem a fazer igual. Então, é uma puta de uma responsabilidade, né? Eu imagino que deve ser uma situação muito pior, porque todo momento, nossa, é como se estivesse devendo satisfação pra não só você, mas pra outras pessoas também. Ontem eu tava vendo o vídeo do Tadashi, e ele tava falando sobre a função do homem, que é o prover, e o da mulher, que é o prover. O prover emocional dentro de casa. Então, a mulher, ela tem o papel de ser a provedora emocional em casa. Nós somos o termômetro da casa, então a responsabilidade é muito grande. Então, quando a gente pensa, não, peraí, eu sou o termômetro emocional da minha casa. Então, o que eu preciso fazer para estar bem? O que me faz bem? O que eu preciso hoje? Qual é a minha real necessidade? Porque se a gente não olhar por essa ótica da real necessidade, tudo é importante, tudo é urgente, e às vezes eu vou fazer algo que não é a minha necessidade naquele dia. Eu também tenho o hábito de acordar 2 horas antes da casa, né? Mas também tem dias que eu não consigo. Eu acordo junto com a casa, se bobear, às vezes eu acordo, o Davi é o que acorda mais cedo, né? Ele que acorda a casa inteira. Então, às vezes eu acordo com o Davi. Por quê? Porque às vezes a minha real necessidade é dormir no mínimo 7 horas, 8 horas. Mas às vezes eu vou precisar dormir 9 horas, dependendo do momento em que eu estou. Então, quando a gente olha para dentro da gente e vê assim, não, qual que é o meu papel? Toda vez que nós temos várias, mas quando eu olho e falo, não, para minha casa estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem. Eu sempre ensino para todo mundo, né, que a gente tem que dar o nosso melhor. Eu falo para meus filhos, olha, a gente tem que dar o nosso melhor. Eu tenho que ter a consciência de que eu dei o meu melhor. E às vezes o meu melhor foi um macarrão, né, na manteiga. Foi o meu, mas eu dei o meu melhor. Então, quando eu tenho essa consciência, eu saio da culpa. Eu dei o meu melhor. Mas, às vezes, o meu melhor não é o melhor para o outro. Que o outro espera. Eu esperava uma sopa de legumes com nutrientes, mas o meu melhor foi um naquele macarrão dia. Com manteiga, naquele dia. Né? Então, é olhar para si, para poder sair dessa culpa, porque quando eu quero exercer, né, equilibrar vários pratos ao mesmo tempo e um cai, eu vou ter que fazer a escolha de me culpar por aquilo ou ir para auto, porque às vezes a gente vai muito para a culpa e sai da autorresponsabilidade. Não, peraí, isso fugiu do meu controle. Eu não tenho, né, controle sobre isso. Eu lembro que quando eu não conseguia amamentar a Ana Luísa, eu senti uma culpa muito grande. Por quê? Porque eu pensava, nossa, eu não pratiquei o ócio, eu fiquei preocupada, nossa, o que fez o meu leite subir, né? Ainda mais que foi numa fase muito difícil, né? Que eu já falei aqui, eu não conhecia as meninas, eu tinha acabado de chegar em Ribeirão Preto, não tinha uma rede de apoio, só tinha a família do meu marido aqui que tentou ajudar. Então, a questão da amamentação foi muito difícil, trouxe muita culpa. E traz para muitas mulheres até hoje.
Mas por quê? Porque a gente leva pro lado assim, nossa, onde eu errei. Quando eu fui dar o complemento pra Maria, eu chorava, parecia que eu tava dando veneno. Eu dava na colherzinha, eu falava, gente, a sensação é que eu tava dando veneno. Veneno. Né? E o tamanho a culpa de por que eu não tô conseguindo dar meu leite. Da incapacidade, né? Incapacidade, que gera incapaz. Mas a Rê comentou uma coisa agora sobre essa questão da produtividade, de saber o papel da mulher sobre ser provedora da parte emocional, né, do equilíbrio, do ambiente. E existe, eu não sei se, de repente, tô jogando aqui na mesa, a gente vai falar sobre isso, mas eu sinto que hoje as mães sempre estão muito sobrecarregadas, né? Porque dentro de uma família não existe o acordo assim. Essa família, ela tem uma carga de 100% todos os dias. Só que cada um tem que contribuir com um pouquinho. Hoje eu consigo contribuir com 30, o marido com 40, os outros filhos ali com 15, por exemplo, igual a estrutura da Rê que tem 2 filhos. Então, como que a gente está distribuindo hoje? Amanhã pode ser que a Rê esteja super cheia de energia, super alegre, e o marido super cansado. Então, você contribui 20 hoje com a casa e eu contribuo com 60 e as crianças complementam. E no sentido de contribuir com a casa, não só sobre arrumar, mas sobre interagir com as crianças, sobre interagir mesmo em família, sobre os cuidados da casa, né? E todos os dias lembrar que a gente é uma carga, uma família é uma carga de 100%, onde cada um vai contribuir de alguma forma. E quando as mães estão simplesmente sendo 100% da carga, né, 100% ali e não tá pedindo essa ajuda para os outros, os filhos tendem a se sentir um peso. E aí eles começam que é essa geração que a gente tá tendo hoje. A gente não quer ter filho, porque a minha mãe sofreu tanto na maternidade que a hora fala assim, meu Deus, criança ter filho dói demais. Tipo assim, é um puta de um sacrifício. Pra que eu vou ter filho pra eu poder ficar nesse sofrimento de preocupação? Custo, né? É um peso. É um custo, assim, financeiro, é um custo emocional, prejudica na relação entre o marido e a mulher. A hora que você olha, fala assim, qual que é a vantagem de você ter um filho? Nenhuma. Então, a tendência, né, é que a gente tenha menos filhos, principalmente porque a gente cria uma resistência. Por isso que ter cachorro, gato é muito mais legal. Porque é verdade, assim, se a gente... E é verdade, muita gente fala que prefere ter cachorro, fácil, não, né? ter cachorro. E nós, como mulheres, a gente tem uma responsabilidade na sociedade que cada vez mais que a gente tenta ser produtiva, a tendência é a gente transferir para os nossos filhos a impressão de que eles na nossa vida é um peso. Porque a gente nunca vai conseguir ter tanta disposição. E a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa, nossa, hoje a mamãe tá muito cansada hoje. Nossa, a mãe trabalhou tanto. Ai, filho, você tem certeza que você quer brincar agora? Que você falando antigamente, é o que as nossas mães muitas vezes causaram na gente, né? Nós vimos uma mãe apática, que não tinha uma voz, não tinha um trabalho, e aí não produzia, quer dizer, ela até produzia, mas o que ela produzia não era visto, que era casa. E o serviço de casa a gente não sabe tem fim, né? Ninguém enxerga. E essa geração é uma geração de mulheres que produzem como os pais produziam antigamente. Mulheres que não se permitem tirar férias, não se permitem ter o ócio, trabalhar. Então, essa reflexão. O que nós estamos causando nessa geração com essa postura de estar produzindo o tempo todo, correndo o tempo todo? Tenho o quê, né? Tenho o quê? Eu me policio muito lá em casa e até hoje, gente, foi muito engraçado. Hoje mesmo, eu falei para as crianças assim, nossa, o horário do podcast da gravação da mamãe antecipou. Falei, nós somos um time, vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá, time. Aí eles já ficam assim, todos assim, com a expectativa, né? Aí um começa, eu arrumo a minha cama, eu faço não sei o que, eu faço isso, e eu vou trocar de roupa. Então, cada um pega pra si uma responsabilidade, uma parte, e eu vou delegando, Ana Luísa, vai dobrando essa roupa pra mamãe e tal. E no final, quando a gente entrou no carro, eu sempre costumo falar assim, parabéns, time, nós somos um time, toca aqui, conseguimos. Por quê? Porque mostra, eu tento passar para eles que, olha, tudo ali é nosso, se cada um contribuir, dá certo, justamente para não ir para esse
pra esse ciclo da reclamação, do ai, não, tô muito cansada, ai, pede pro seu pai. Ai, ó, hoje, não, pede pro seu pai. E aí fica naquele jogo de empurra e realmente o que eles absorvem Eu sou um peso. É um peso, né? É uma vida que é um peso. E uma outra questão é a gente tira também as crianças da autorresponsabilidade, da independência, da participação deles. Sim. Porque eu não preciso carregar tudo sozinha, eu posso dividir. E esse é o problema, às vezes a gente quer abraçar o mundo, abraçar todas as atividades, achando que a gente tem que dar conta, que nós estamos sozinhos. E aquela criança que está ali do lado, ela pode contribuir, nem que seja para guardar um brinquedo. Uhum. E isso vai fazer bem para ela. Por quê? Porque ela vai se sentir parte do processo. E a gente vai sair da culpa. Não, é exatamente, acho que parte do processo da família, daquele contexto familiar, e é exatamente por não fazer isso que a gente vê muitas crianças que são as crianças do quarto, né? Que elas se trancam no quarto, fica lá com o celular, do quarto. Porque elas não participam da funcionalidade daquela família, porque a família é como se fosse uma engrenagem, que cada um é um pedacinho, e a combinação de todos faz andar, né? E se não há participação de todos, o negócio não gira. Então, quando não envolve a criança em todo esse contexto, a tendência é ela se esconder lá no quarto, ficar por lá, criar a própria realidade dela, e a partir daquilo ela construir o que ela acha que seria o melhor, né? E a tendência é cada vez ela ir se isolando, se sentindo cada vez mais culpada, um peso. Por isso que a gente vê muitas crianças, assim, adultos até, né, assim, na nossa faixa etária, com essas questões de insegurança, medo de chegar nos lugares e poder se impor porque acha que sempre tá incomodando, né? Então a gente vê principalmente mães do passado que tiveram muitos filhos, né? Aí os caçulas são os que, nossa, mais um filho, tipo, os caçulas foram os que mais ficaram com esse, tipo, hipoteticamente falando. Hipoteticamente falando aqui mas também. Gente, você imagina o seguinte, a mãe quando o neném chega outro, não tem como. Não tem como. Então, tipo assim, tem. Eu tenho uma amiga que ela tem 11, eles são em 11 irmãos. Meu Deus. Né? E eles, assim, não são mais velhos do que os nossos Se eu não pais. consigo ósseo, imagina essa mãe. E eu vou falar pra você, ela tá melhor que a gente. Jura? Melhor que a gente. 11 mulheres, de 11 era Convidar ela pra vir gravar aqui. 9 mulheres e 2 homens. Certeza que os homens, as mulheres foram cuidando. A mais velha foi cuidando do se a gente for pegar anterior. 100% da energia, eles são em quantos? Dá 10% pra cada um. 10%. Sobra 90 pra eu ter ósseo. Nossa, que maravilha! Se combinar certinho, essa mãe nem precisou cuidar das crianças. Ela só foi do uma primeiro. boa planejadora da casa. Exato. Mas é bem... quando a gente traz pra isso, eu acho que muitas mulheres se identificam nesse papel mesmo, né? A gente veio pro mercado de trabalho, a casa ainda é responsabilidade muito grande da mulher, tem esse provedor emocional, e realmente, o dia que eu não estou bem, parece que nada anda. A família inteira para, né? Sim. Gente, é impressionante. A E mãe parou. as crianças testam. Elas percebem o nosso emocional e elas começam a testar, ver o que está acontecendo. Então, você pode perceber, quando você não está bem, você vai ter uma criança chorosa, irritada, ansiosa, uma criança que vai demandar o dobro de atenção do contrário de quando você está bem. Eles são muito sensitivos, Porque né? eles sentem, então eles não conseguem expressar, mas eles sentem que aquela mãe não tá bem. Então eles vão demandar o dobro de atenção. Será que é uma questão assim, eu sei que ela não tá bem, ela precisa de mim, mas eu não sei ir lá e dar ajuda, e aí eu faço alguma coisa que vai me trazer ela pra perto de mim? A criança se culpa por tudo, né? Então ela, na culpa, ela não sabe lidar com aquela emoção, ela não sabe o que ela tá sentindo, nomear. Então ela acha que ela tá provocando aquilo na mãe. Então por isso que ela fica rodeando, chorando pra tentar identificar o que está na mãe. Ela não sabe identificar o que tá dentro dela. Então, às vezes eu sou psicóloga, mãe, mas sou um ser humano. Então, às vezes, até recentemente,
o Davi, ele conseguiu me tirar do sério, do prumo. Conseguiu, sabe aquele... Eu brinco que tem as vozes, né, da mamãe. A primeira voz, mamãe Pig. Ai, não, filha querida. Aí tem a segunda. Ai, continua a mamãe Pig, né? Ah, filhinho querido, não. Mamãe já falou que não. Aí a terceira voz, a quarta, a quinta, a 10ª já é do Tiranossauro Rex. Não! Aquele não que os passarinhos, sabe aquela cena de filme? Minha cachorra sai correndo. Que a árvore balança os passarinhos. Né? Quem nunca gritou? Quem nunca gritou com o filho que atire a primeira pedra? E aí eu falei pra ele assim, olha, a mamãe saiu um pouquinho, a mamãe ficou muito brava, eu preciso acalmar o meu coração. Você pode me dar uma licencinha? Eu falo mesmo, eu falei, me deixa. Fui tirando ele do meu quarto e fechei a porta e comecei a fazer esse exercício de respiração. Passou um tempo, ele... Mamãe, você já acalmou o seu coração? Que bonitinho. E passou, e aí eu adivinha, ele fez a mesma pergunta que me tirou do sério. Porque ele queria o celular e lá em casa nós temos uma regra, celular, tela à noite, não rola. É uma regra. Uhum. E aí ele perguntou, você já acalmou o seu coração? Agora eu posso com o celular? E eu... Né? Vou te matar, menino! Só o olhar, né, já mostrou pra ele já... Então, olhar... a gente precisa se tratar com mais humanidade. É, bem isso, né? E eu acho que é bem o que vocês trouxeram aqui de se permitir, né? Apesar de eu ainda não ter encontrado esse caminho, né? Por que a gente sente tanta culpa no ócio? A Maria foi viajar com meu marido e eu não fui porque eu tinha iminência de vários partos, então eu não fui. E eles foram e eles ficaram menos de 24 horas, né? E aí eu já com os planos na minha cabeça. Falei, bom... Vários nadas. Vários nadas. Se nada acontecer, se ninguém nascer, eu já me organizei. Então, eles saíram, arrumei as malas, a mala da Maria e tal, e eles foram. Chamei a faxineira naquele dia. Falei, Josi, por favor, não deixa nenhum talher. Falei, se for lavar roupa e pendurar e ela não secar a tempo, não lava. Né? Não deixa nada, porque senão eu vou começar a fazer coisa de casa, né? Então ela foi e deixou a casa impecável. Eu fui até almoçar fora no restaurante que eu gosto, comer a comidinha que eu gosto, sem falar com ninguém. Voltei, a casa tava maravilhosa. Já antecipei a janta da cachorra para 4 horas da tarde. Já passeei com a cachorra, já molhei as plantas, tipo o que, sabe? E tomei banho 5 horas, pus meu pijama furado, aquele que a gente reclama, aquele que a gente ama, e deitei e fiquei assistindo Friends. Ai, que delícia! E fazendo crochê lá. Eu falei, não quero nem jantar, pedir iFood. Falei, vai chegar, não... Falei, eu quero um negócio que eu não lave nenhum garfo. Talher descartável, por favor. Eu falei, não quero nada. Hoje eu posso. E fiquei deitada na cama. Ainda o Renato chegou e falou assim, você tava deitada desde as 5 da tarde ontem? Eu falei, tava. Deitada, hora fazer crochê, hora eu via Friends, hora eu falava no celular com alguém, hora entrava, rolava o Instagram aleatoriamente, hora ficava lá, fazia carinho na cachorra e tal. Dormi, no outro dia acordei, aí logo eles chegaram. Falei, gente, mas foi tão bom. Nossa, maravilhoso ficar sozinha. Eu moro sozinha, né? E eu falo que não tem nada melhor na vida do que você chegar em casa após um dia de trabalho e não ter ninguém te esperando. Porque todo mundo precisa daquele 1 hora ali pós-trabalho. Na caixinha do nada. Na caixinha do nada, que assim, você esvazia e lembra, agora eu vou começar uma outra jornada. Eu tenho a sensação de que quando tem alguém em casa, se eu chego e que eu tenho responsabilidade em dar atenção. E aí eu fico ansiosa de que eu tenho que cuidar daquela pessoa, dar atenção e tal. Parece que eu tenho outro trabalho, sabe? Uhum. Não tem nada melhor do que chegar em casa e não ter ninguém, você deita assim no sofá. Fica ali uns 30... Acho que eu sou muito homem, tem plano né? belo. Esses o teto dias, de casa, pra mim. Olha, esses dias eu precisei ir pra casa da minha mãe no meio da semana, num horário que habitualmente eu nunca fui, né? E eu não sei o que eu fui fazer, que eu falei, passo aí depois que eu sair da Glória e tal. E eu passei lá, e geralmente ela sabe que eu vou, né? E eu já vou entrando. Só que ela tinha esquecido que eu ia. E eu já fui entrando, bati na porta, não abriu, bati na porta, não abriu, eu entrei. E ela tava na música super alta, cantando.
pro show que a gente vai assistir agora no final de setembro, é no show do Rod Stewart. E ela tava lá gritando, cantando. Eu, mãe, ai, você chegou? Não sei o que lá. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela tava cantando umas músicas pra cantar no show, não sei o que, tava ensaiando. Eu falei, você já tá de pijama? Já tô deitada, já tô assistindo. Eu falei, ai, mãe, que inveja. Sabe que eu tenho um... Ela falou, eu já passei o que você passou. E eu tinha 2. Eu falei, porque eu vou chegar em casa, eu vou passear com o cachorro, vou dar janta pra Maria, vou fazer janta, vou lavar a louça. Ela, eu sei. Falei, agora eu só curto. Então tá bom. É o tempo, né? Há tempo pra tudo. Tudo tem seu Tempo de trabalhar, tempo de... E isso é o que nos leva muitas vezes pra terapia, não entender em que tempo que eu estou. Eu tô no tempo de produzir? Eu tô no tempo de descansar? Eu estou no tempo de contemplar? Estou no tempo de desfrutar? Em que tempo que eu estou? Né? Eu acho que isso faz bastante sentido. Muito. Bom, meninas, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai ainda gravar muitos episódios sobre esse tema, conforme a gente for descobrindo também como a gente consegue nessa vida maravilhosa. Contemplar o belo. Contemplar o belo. Obrigada, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço.